Em filosofia clássica se chama de ação e potência. O potencial, na verdade, seria aquilo que a pessoa não conseguiu tornar ação ainda, não está atualizado, eu não tenho disponível na minha mente racional porque não me desenvolvi ainda, não tenho evolução suficiente para ter acesso a essa semente de anjo que todos temos. Agora, atenção, essas propostas, que todas as pessoas têm o mesmo potencial, que todas as pessoas são iguais, apenas algumas são mais esforçadas e algumas são mais focadas e outras não. Claro que esforço é importante, claro que responsabilidade e compromisso são importantes. Quem vai negar que isso seja importante? Mas dizer que todas as pessoas sejam iguais no âmbito intelectual, emocional e moral é o mesmo que nós dizermos que todos somos iguais fisicamente para uma certa habilidade atlética. Vocês acham que seria honesto um sujeito de 1,80 m, corpo atlético, que tem uma aptidão, já tem uma genética que favoreceu, uma estrutura muscular óssea, a ossos mais leves, por exemplo, mas existem, aí eu não vou lembrar os termos técnicos de medicina, tem 3 categorias básicas de espessura de ossos, pessoas com ossos muito espessos, de espessura média e os mais finos, tem constituição óssea, etc. Tem pessoas que têm mais massa corporal quando vão se pesar e não parecem tanto por conta dessa história da constituição óssea. O cara nasceu com uma constituição óssea especial, o cara tem estrutura muscular, não adianta ir para a academia de musculação para um fim atlético específico se a pessoa já não estiver preparada geneticamente para poder começar a concorrer. Os atletas se esforçam, se disciplinam, indiscutivelmente. Se eles não se disciplinarem muito, se não treinarem muito, não terão aquela margem, aquela janela de tempo curtíssima de uma idade específica em que eles podem atingir o potencial máximo que a espécie humana ainda autoriza existir. Porque nós estamos, os especialistas em atletismo dizem, estamos chegando no limite da capacidade corporal de executar em si certas tarefas serem executadas pelo corpo. Cada vez mais, os recordes mundiais são de frações mínimas de segundo. É muito difícil que alguém bata um recorde de forma expressiva. O que acontecia com muita frequência, por exemplo, no início da era moderna das Olimpíadas, que teve início em 1896, aí não, cada Olimpíada alguém batia recorde, etc. Existe uma medicina específica voltada para o atletismo. Com uma exceção, a gente pode fazer a superação desses limites corporais. Se nós usarmos drogas e se nós interferirmos na genética humana. Sem interferência na genética e sem uso, tanto é que se fala muito do antidoping. Porque para certos desempenhos, além de um ponto, a pessoa precisa usar drogas, porque o corpo humano não tem mais como dar além do que já deu. Existe uma série de previsões. Até mais ou menos a década de 2020, 2030, atingiremos o limite do corpo humano. Como hoje nós entendemos o corpo humano. É justo. E olhem só, se dizer que essa pessoa, dotada excepcionalmente de um corpo apropriado para aquele gênero de atletismo, se a pessoa precisa de massa muscular, certos gêneros de atletismo que exigem que a pessoa seja leve, que a pessoa seja ágil e baixa e com baixíssima massa corporal. É só a gente se lembrar, né, da patinação no gelo, dos gêneros de ginástica olímpica, por exemplo. Desde criancinhas são educadas, destroem suas infâncias e adolescências com 10, 12 horas de práticas por dia. Alimentação cortada ao nível mínimo, inclusive impedem propositalmente o desenvolvimento completo do corpo para ficarem mais baixas essas pessoas. Chega-se a isso. Na União Soviética fez isso de forma muito agressiva na época da Guerra Fria. Então, por isso que venciam extraordinariamente, né, as medalhas de ouro, iam muito frequentemente para a União Soviética nesse campo. Então, vejam, mas mesmo essas pessoas, mas depois de 35 anos, há gêneros de atletismo que bem antes disso. Quando a pessoa passou de uma certa idade, já foi. Não há mais reflexos. Os reflexos começam a sair do campo da excelência.
dependendo do tipo de atividade que tenhamos, a idade interfere muito, ou para bloquear ou para melhorar. Atividades que exijam experiência, maturidade, são para pessoas mais maduras atingirem a excelência. Se alguém é muito bom aos 30 anos e continuar, vamos imaginar um escritor, por exemplo. Um escritor brilhante aos 30 será, se continuar relativamente saudável o seu cérebro, se continuar se instruindo e exercitando a prática da escrita, aos 60 será muito melhor do que foi aos 30. Porque a massa de cultura, experiência de vida e treino vai ampliar sua habilidade numa área quanto mais subjetiva, quanto mais intelectual, quanto mais abstrata, quanto mais intuitiva, quanto mais espiritual, a pessoa mais madura terá melhores condições de apresentar o pico de excelência. Vejam que maravilha, não é? Agora, tudo que exija mais o corpo tem um ponto ótimo. Há profissões que exigem mais do corpo, mesmo aquelas que sejam já intelectuais. Por exemplo, uma bailarina vai ter que parar de dançar bem mais cedo do que uma cantora lírica. Mas é claro que existe a Montserrat Caballé, a octogenária, continua ativa. Mas ela não vai fazer mais do que fazia aos 60 ou aos 50 anos. Porque exige-se uma fisiologia da respiração, uma fisiologia não só do aparelho respiratório, mas cardiovascular. Existe um potencial físico para manifestar aquela excelência do uso, isso aí, uma excelência intelectual, cerebral, o uso do aparelho fonador e do sistema todo que dá apoio ao aparelho fonador. Há uma genética, há um potencial intelectual, é uma pessoa ultra inteligente para chegar a esse nível de brilhantismo, mas também dançarinas, mas também jogadores de futebol, e depois de uma certa idade somem. Há uma questão de esforço. Pelé era um esforçado, jogou mais futebol, brincava mais com os colegas no fim de semana. Aí, todo dia, ao final da escola, ele estava batendo uma pelada com os colegas e por isso ele se tornou Pelé? Não é justo. E não é justo a gente dizer também para 3 filhos em casa que eles podem atingir o mesmo resultado, porque mesmo filhos com o mesmo pai biológico e a mesma mãe biológica, pelas combinações genéticas dos dois lados, terão potenciais diferentes. E se nós lembrarmos que existe também o espírito, que vai utilizar aquele hardware do corpo com o software de sua mente, e esse software indica, grosseiramente, usando essas analogias, representa tudo que aquele espírito arquivou de experiências pregressas, outras reencarnações. É injusto eu cobrar. Eu posso cobrar de um filho mais relapso, que ele estude mais. Eu posso cobrar de uma filha menos responsável, que seja mais responsável. Mas eu não posso exigir que tire as mesmas notas que uma outra, que até pode ser menos estudiosa, que até pode ser menos esforçada, mas tem mais habilidades em uma disciplina de saber específica. Tem facilidade com matemática, a outra tem mais facilidade com história, etc. Não acreditemos nisso, de que todos têm o mesmo potencial. Isso é injusto. Isso é dito por pessoas que têm uma habilidade especial em algumas áreas, que querem humilhar terceiros com sua pretensa superioridade moral, porque eu me esforcei, eu me empenhei mais do que você. Claro que há pessoas, 2 pessoas, com o mesmo padrão de inteligência, com as mesmas condições de instrução. Uma mais empenhada, esforçada, também é inteligência emocional e moral. A inteligência emocional, Daniel Goleman trouxe esse grande avanço para os entendimentos lá nos anos 90, se eu não estiver me enganando, 95, no máximo 96, lançado o clássico dele, mas existem outras formas de inteligência. O caráter, o compromisso, a lealdade estão no campo da inteligência moral e inteligência intuicional.